E a estabilidade no setor público? É um privilégio? Não é um privilégio? Para nos ajudar a esclarecer um pouco sobre isso, a gente poder discutir aqui na mesa, vou pegar umas frases aqui do Marcelo Alexandrino, tá? Sobre a estabilidade, a justificativa. Ele diz: vale dizer que o objetivo da estabilidade do servidor é para resguardar que os serviços públicos não sofram pressões ou rendam-se a favores por serem amigos de alguém que tem o poder para nomear, exonerar ou apadrinhar. A ideia é que a vontade de quem detém o poder não se confunda com a vontade do Estado. Bom, a gente teve aí esse ano um projeto de lei complementar apresentado pelo Lazier Martins, que na verdade ele regulamenta o parágrafo 1º do artigo 41, baseando-se na questão da eficiência, que dizia que se deveria ter procedimentos de avaliação que poderia se incorrer numa demissão dos funcionários. E a gente, mesmo vendo isso, eu vendo isso de maneira positiva, o que eu vejo com ceticismo o estágio probatório já existe hoje, que seria uma maneira de poder filtrar aquele funcionário que não está servindo de fato ou está sendo muito pouco efetivo na sua função. Porém, como a gente sabe, isso de maneira alguma funciona, porque acaba também sendo uma avaliação feita dos pares para os próprios pares, né? Então, por que esses procedimentos avaliativos funcionariam? Outra questão que eu discordo aí, de ponto inicial relativo ao que ele está falando é que se parte do pressuposto de que todos os servidores são necessários, quando a gente sabe que, ou pelo menos de acordo com a minha visão de mundo, que o Estado deveria atuar teoricamente nas falhas de mercado, né? Onde o mercado não atua. Então isso se restringiria. Eu admito a possibilidade de se discutir a estabilidade não vendo como um privilégio como um assinte quase aos trabalhadores comuns, se a gente estivesse falando sobre algumas áreas, que nem Bonamigo comentou, falando sobre, no caso do Sérgio Moro, ou Polícia Federal, ou coisas assim, né? Mas hoje a estabilidade estendida aí para todos os servidores, não consigo encarar de maneira diferente do que como um grande privilégio e um incentivo que não se sirva ao cidadão, porém, às vezes, as próprias vontades de quem está ali. Né? Assim, apesar da boa intenção do projeto de lei do senador Lazier, qual é a essência? É a possibilidade de romper com um contrato com o servidor público mediante o não cumprimento de metas e de algumas métricas aí que avaliem o desempenho dele. É claro que é uma forma de, teoricamente, se livrar do mau servidor, o que é bom, mas a gente está preso numa armadilha. Que métricas são essas? De que forma se avalia? Na iniciativa privada, existe, apesar de uma empresa poder se organizar e criar indicadores internos para avaliar desempenho, existe uma grande ferramenta de avaliação que todo empresário utiliza, que é o desempenho da própria empresa frente ao mercado. É a satisfação do cliente. Ele sabe, aquele cliente que entra no restaurante, daqui a pouco ele para de vir porque o garçom atendeu mal. Como é que se faz isso num ambiente que não há concorrência? Este é a grande pergunta que eu me faço. Eu fico muito cético em relação a esse tipo de abordagem, apesar da intenção, porque tu não tens como efetivamente botar à prova, porque não tem como testar. Este é o grande caso, né? O grande ponto que eu avalio, que eu critico. Se a gente pegar, por exemplo, eu teve um caso particular que eu avaliei todo um plano de carreira de uma categoria e verifiquei indicadores aí para fazer avaliações, ver progressão e, quem sabe, até deslocar a pessoa, dar uma punição. Discutido fortemente com o próprio sindicato, onde eles entram pesadamente e também estão sujeitos a pressões. Eu presenciei um caso de uma secretaria de um município onde um determinado secretário resolveu fazer uma alteração na forma de avaliar os funcionários, os servidores, para poder verificar a questão de progressão, onde ele chegou naquela proposta e no outro dia ele retirou a proposta.
E aí eu fui tentar entender por quê. O sindicato chegou para eles e disse assim, ó, olha, tu apresenta isso aí na Câmara de Vereadores ou para o prefeito, ou seja quem for, tu nunca mais te elege vereador. Nunca mais. Porque ele era vereador e estava deslocado como secretário. Então, essa presunção que da estabilidade para poder proteger, né, o funcionário de pressões e coisas assim, que pese ser verdade, não quer dizer que não há pressão no outro sentido também. No sentido de proteger uma categoria inteira. Então, a gente, na área pública, a gente sempre está sujeito à pressão de ordem política. Então, por mais que se queira criar mecanismos, sinceramente, eu não consigo acreditar. Tu vai criar, por exemplo, uma métrica que vai dizer o seguinte, olha, a cada 6 meses se faz uma avaliação, aí cada 2 anos, olha, quando chegar naquele período de avaliação, vai ter gente que vai ter excelente desempenho. Então tem, por exemplo, na lei diz o seguinte, são feitas tantas avaliações, das 5 avaliações, se tiver desempenho ruim em 3, bom, basta ele ter desempenho bom em 3, então, e o resto ele pode simplesmente deixar o paletó ali, não fazer nada e tá tranquilo. Na realidade, a avaliação, pelo menos que se colocou, é bem branda, né? Apesar de haver bastante gritaria nas redes ali na época, que falou, vai acabar com a estabilidade, está muito longe disso, né? Na verdade, seriam avaliações seguidas em que o cara tivesse o conceito N, né? De nada. Que confiabilidade que vai ter essa avaliação desse sujeito? Quer dizer, se hoje, no estágio probatório, todo mundo sabe que ninguém é demitido no estágio probatório. Mas olha só, aí tem mudaria? Eu acho que aí tem um fator interessante que é quando você monta uma estrutura, quando você pensa uma estrutura, você sempre tem uma intenção de que ela vai de fato funcionar. A própria questão da estabilidade, se coloca a estabilidade pensando em dar as garantias, etc, etc. Por exemplo, nos Estados Unidos, você não tem estabilidade, são 15 níveis, né? Os funcionários públicos, a grande maioria deles são municipais e estaduais, lá o federalismo é muito forte, e quem contrata são empresas recrutadoras. No mundo ideal sem estabilidade, o prefeito ele é eleito, ele tem que nomear secretários competentes, que vão escolher equipes competentes, que vão contratar pessoas competentes para prestar um serviço público de qualidade, fazer uma boa administração, para que ele possa ou se reeleger, ou ser bem avaliado e etc. Esse é o mundo ideal. Então, no mundo ideal, você não precisaria de estabilidade para garantir a qualidade do serviço público, porque no mundo ideal, no mundo perfeito, eles estariam sempre sendo nomeados ou mantidos as pessoas qualificadas. Agora, a gente sabe que o mundo não é assim. A gente sabe que os partidos políticos, e aí a gente pode daqui a pouco já entrar na seara da questão dos CCs, por exemplo. Os partidos políticos fazem suas coligações em troca de apoio político, desde ganhar tempo de televisão até ter cabos eleitorais, negociam as suas estruturas. Depois de eleito, eles dividem, literalmente loteiam o governo. Notícia de hoje, por exemplo, dava conta de que o governo não conseguiria mais aprovar a reforma da Previdência enquanto não loteasse as vice-presidências da Caixa Federal. Aí eu pergunto, a Caixa Federal é estratégica para quem? Cara pálida. Os partidos que vão nomear os vice-presidentes para ter seu nicho de poder. Fechado parênteses. No mundo real do Brasil da política é assim que funciona. Então, no mundo real do Brasil, se você... E aí, veja bem, não sou contra o fim da estabilidade. Eu acho que tem que repensar seriamente a estabilidade. Mas se você simplesmente acaba com ela hoje, cara, se tu não for amigo, se tu não for do partido, tu não vai ter o teu emprego. E aí não importa a tua competência técnica, não importa a tua filiação partidária. Então, sim, temos que repensar a estabilidade do setor público. Sim, temos que repensar a estabilidade do setor público. Agora, nós temos que tomar muito cuidado com a realidade política brasileira hoje, onde os partidos políticos loteiam a administração pública municipal, estadual e federal, as estatais, em todas as esferas, para os seus amigos. Mas o que é menos ruim? Isso que eu fico me perguntando. Porque assim, é claro que... Pois é, eu não sei, porque se tu vai, por exemplo, em muita prefeitura... O cara que carrega o piano em muitas secretarias, muitas vezes é o CC. Sim, assim, é claro que tem CC muito ruim,
é gente alocada porque ficou com a bandeira fazendo propaganda, a gente sabe desse tipo de coisa. Mas há também valorosos CCs. Eu já tive a oportunidade de perguntar para... não tem estabilidade, né? Pois é, okay, e aí é que verdade, tá. Ok, é verdade. Eu prefiro que dá um cheque em branco para a administração pública contratar 30 pessoas estáveis que, não, o que é isso não, cara? É sério. Olha aqui, ó, vamos lá, estabilidade tem um problema bastante sério, que é o seguinte, e o tempo... Não, peraí. E o tempo e a obsolescência da atividade. Qual é a garantia que eu tenho, por exemplo, que uma determinada atividade eu vá precisar dela por mais 20, 30 anos? Num cenário com tecnologia que a gente tem, muitas das profissões que a gente tem hoje não vão existir daqui a 5, 6, 7, 10 anos. E a gente está contratando pessoas que elas vão ficar mais 30 anos pela frente. Qual é a lógica econômica disto? Não, isso nenhuma, mas se a gente voltar para a questão dos incentivos, tá? A gente fala muito da questão dos incentivos, tu é um cara que traz muito essa argumentação que eu acho que é muito positiva. Qual que é o incentivo, né? Então, por exemplo, num regime onde não há estabilidade, tá? Eu sou o secretário da saúde lá. Contratei meu amigo Fabrício para ser médico. Qual que é o incentivo do Fabrício de prestar um bom serviço pelos próximos 4 anos? Ele tem um incentivo da natureza da profissão dele. Agora, se eu não me reelejo... E o incentivo dele é ir puxar o saco do cara que se elegeu e não necessariamente mostrar competência técnica no sistema atual onde os partidos loteiam a administração pública. Se eu puder colocar minha colher, eu diria o seguinte, ó, eu não discordo de vocês. Agora, parece que o problema aqui... Contudo, todavia, porém... É mais um problema de separação de poderes, como eu vejo. Muito por aí. Hoje, a gente tem um funcionalismo público que é diretamente vinculado com as secretarias ou os ministérios, ou seja, com as chefias políticas desses respectivos órgãos. Tá? Então, ainda que exista estabilidade, facilmente e se difunde na administração o assédio moral, por exemplo. O servidor público que não tem um determinado alinhamento ou não está sendo conivente com determinadas questões, ele é mandado para outras repartições, deixam ele sem trabalho nenhum, deixam ele escanteado e assim por diante. Quando a gente vai pensar na existência de estabilidade ou na supressão da estabilidade, o que a gente está pensando é deixar que as chefias políticas tenham um controle ainda maior da administração pública como um todo. Então, por exemplo, os servidores que trabalham com segurança do trabalho, por exemplo. É conveniente que eles tenham alguma independência técnica no exercício da atividade deles? Olha, me parece que sim. Se tu tira a estabilidade dele, quando ele, no exercício dessa competência, contrai determinados interesses, ele pode ser demitido. É conveniente ou não? Eu deixo isso de lado para conversar como seria em outros sistemas, em que não existe a penetração da política na administração pública, ou pelo menos não com essa força. Há uma separação possível entre aquilo que é governo e aquilo que é administração pública. Governo é, em regra, aquele que vai corresponder à opinião política majoritária. Então, ele é necessariamente ideológico. Tu não tem um governo que não é ideológico. Agora, tu ter uma administração pública que é ideológica é terrível, porque os objetivos da administração pública ideológica sempre são de curto prazo, porque são sempre para vencer as eleições que estão se avizinhando. E o que é claramente nocivo, na medida em que a gente precisa de projetos de longo prazo, né? Pensando nas próximas gerações, não nas próximas eleições, como a gente gosta de dizer. No Chile, tem um exemplo bem interessante de separação de administração de governo, em que eles têm um processo seletivo específico para cargos de chefia e de direção. E acontece por meio de agências recrutadoras, elas vão fazer uma peneira e depois o chefe político vai fazer a indicação dentre uma nominata de 3 ou 4 que são escolhidos pela agência. Então, vê uma questão de alinhamento, porque é do governo, sim, a função de inspirar e de dirigir, dar diretrizes para a administração pública. Agora, não é função do governo colocar as engrenagens da administração pública para girar.
Então não faz sentido tu ter o chefe político do PSDB indicando as chefias das escolas municipais de Porto Alegre e priorizando professoras, servidoras que têm alinhamento ideológico, porque quais outros profissionais que vão estar perdendo espaço por causa disso? Bom, amigo, isso é bonito, tá? Mas hoje, na prática, se tu fizeres isso, tu é capaz de engessar uma administração, porque tu tem o corpo de funcionários literalmente boicotam. Tem um outro detalhe, assim, que... Mas... Claro que não. Tá. O que eu estou propondo Até- não tem nada a ver com isso. até porque- O que eu estou propondo é, no Chile, as chefias das escolas por meio de um processo seletivo de uma agência recrutadora, vão se identificar 3 ou 4 nomes, o chefe político vai indicar uma delas. E essa é a pessoa, e daí isso se conecta com a ideia do servidor de carreira que tem a estabilidade. Quem tem condições de avaliar se é ou não merecedor de perder o cargo, se tu colocar os teus pares decidindo isso, tu tem um vício aí, né? Vai ter corporativismo. Agora, se tu tem os chefes das escolas, cujo cargo é mantido a partir dos resultados da escola, e ele vê que tem professores que estão amorcegando, agora sim não é do interesse deles manter esse servidor ineficiente. E aí eu consigo ver na separação de poderes, separando o que é a administração pública de governo e tendo uma chefia independente tanto de governo como de administração, que a gente possa ter punições dos servidores que não merecem estar lá. E se eles boicotarem, que vão para a rua. Né? Essa é a questão. Mas não está sujeito a mercado, nada impede que se acomodem. Deixa eu colocar só um ponto aqui, tá? Importante. Fazendo até um contraponto aqui ao que o Fred colocou da questão do poder político sobre as funções. Hoje, por mais que a gente tenha, inclusive, estabilidade, hoje se consegue mesclar o pior dos dois sistemas. Porque hoje nós temos a estabilidade, mas existe sim um artifício utilizado politicamente, que são as FGs. Então, o que acaba acontecendo? Uma determinada secretaria tem todos os seus servidores à disposição, mas tem para determinadas funções de caráter mais privilegiados, vamos dizer assim, coordenadores, etc., tem as FGs. Então, assim, ele tem o pior dos mundos, que é a estabilidade de tu ter pessoas ali que tu não pode dispensar, não pode fazer uma série de coisas, mas tu tem um outro lado que teoricamente poderia suprir isso, mas também utilizado do seu ponto de vista político. E aí, para a sociedade, tem o pior dos mundos, porque tu não pode mandar embora. Não é nem só o ponto de vista político, mas essa questão, como se sabe, muitas pessoas têm proximidade com o setor público de alguma forma, ou já tiveram. O que acontece muitas vezes em diversos setores é que acaba uma troca de cadeiras para que todos ganhem o FG. Incorporem, né? Então, olha só, tem casos, por exemplo, existem municípios onde acontece uma coisa assim, tu tem lá uma determinada categoria que tem contrato de 20 horas, professores. 20 horas de trabalho é a carga horário de trabalho. Aí tu tem o chamado desdobro. Professor que, por contingência, porque faltou professor de matemática, de história, de geografia, ele recebe uma complementação, ele é contratado por mais 20 horas por um determinado tempo. Tem lugares que a professora engravidou, ela consegue um desdobro. Engravidou, consegue um desdobro. Eu fui averiguar um tempo atrás por que era isso, e aí o secretário o secretário de Educação me disse, sabe por que, Camilo, eles dão desdobro? Por que você consegue isso aqui? Porque aí ela ganha a complementação salarial e logo depois ela tem que se afastar e vem outra colega que também vai precisar um desdobro. Então, aí eu que estou pagando o imposto e estou pagando essa máquina, está tudo legal. Então o negócio é feito para não funcionar. Sim, eu gostei desse ponto que você tocou, que mescla o pior dos dois sistemas, né? Então, por exemplo, na Prefeitura de Porto Alegre, tá? Na Prefeitura de Porto Alegre, a cada 3 anos, 5% de aumento. A cada 10 anos, 15%. E depois nos 25, mais 10% de aumento. Fora o dissídio. Aí, se você é FG, depois de um determinado tempo, você incorpora. A FG. Então, rodízio.
Aí depois que você incorpora a FG, para você continuar na função de coordenador ou de gerente, você ainda ganha um outro percentual. Ah, porque senão eu não tenho, porque agora que eu incorporei o AFG, por que eu vou ter dor de cabeça sendo chefe do setor se eu não ganhar um pouquinho a mais? Então ainda ganho um pouquinho a mais. É insustentável, porque a despesa com o pessoal vai crescer muito mais rápido do que a receita. Então existem distorções, existem diversas distorções. Agora, o que se coloca na questão da estabilidade é: vamos repensar o sistema com instituições sólidas. Eu acho que tudo passa por uma questão de instituições, né? O Brasil tem instituições muito frágeis no setor público, que estão muito suscetíveis a desmandos e a reformas políticas de ocasião. Vamos repensar as instituições? Vamos repensar o papel de fato do Estado? Vamos verificar quais são as carreiras de Estado que merecem estabilidade, as que não merecem. Vamos privatizar o que tem que ser privatizado. Esse é um ponto importante, Fred. Vamos utilizar o sistema de vouchers e de terceirização, onde é necessário. Vamos repensar, e aí vamos repensar a estabilidade junto. Agora, só para concluir, acabar hoje pura e simples com a estabilidade é temerário, porque é piorar um sistema que é ruim. Algumas coisas poderiam ser feitas, né? É claro que simplesmente implodir a gente teria um problema e a gente não consegue mensurar se ia ter mais problema do que benefício. Mas uma coisa que imediato se pode fazer é pensar o seguinte, que funções se precisa dar uma salvaguarda, uma garantia. Não faz sentido nenhum fazer, por exemplo, um concurso para merendeira, para cozinheira, para porteiro. Enfim, existe uma série de áreas que não há por que fazer um concurso. Vale mais a pena subcontratar. Contrata uma empresa que faça isso e acaba o contrato e deu. Outra ideia é que a cada pouco, eu já venho com isso há um tempo na minha cabeça, mas eu acho que algumas áreas, uma das coisas que podia fazer era tempo de validade. O concurso, aquela função vale por 8 anos, por 6 anos. Por 10 anos, até para que, quando chegar aquele horizonte de tempo, a administração pública poder repensar para ver se é necessário mesmo que aquilo se demande. Porque a gente tem uma variável hoje que é chamada a tecnologia e a inovação, que daqui a pouco podem existir funções que não fazem o mínimo sentido contratar por 20, 30 anos. Então, a gente poderia ter áreas tranquilamente que daqui a pouco se diz o seguinte, olha, vamos contratar, né, por tanto tempo. Isso dá uma garantia para a gente, inclusive, enxugar, porque qual é o grande problema hoje que tem a administração pública? Se incorporam pessoas que chega um ponto que a conta não... aposentadas e muito bem aposentadas. Sai aposentadas e tu não consegue resolver. E não tem por que existir daquela função. Faz umas 2, 3 semanas, o presidente Michel Temer, ele extinguiu 60 mil funções públicas. Todo mundo horrorizado, mas uma série que não faz sentido. Imagina só se eu tenho uma companhia de trem estatal, né, isso lá em 1940, e eu tenho operador de Maria Fumaça. Testador de cacau. Tinha de tudo. Então, o que vai acontecer? E ainda mais, entendo estabilidade, este profissional ele não tem um incentivo natural de se manter qualificado, porque ele está garantido. Na iniciativa privada, o cara, por exemplo, se formou... Vamos pegar o meu caso. Eu me formei engenheiro eletricista em 1995. Faz tempo. Quando eu me formei, não existia telefonia celular digital como é hoje. Aliás, quase ninguém tinha telefone celular. Não existia internet. Um colega meu que trabalha com telefonia, ele necessariamente teve que estudar sozinho, fazer algum curso para poder se manter ativo no mercado. Se esse cara passa num concurso e acaba desempenhando aquela função dele, qual é o incentivo que ele tem? Ainda mais, é pior ainda, ele vai querer, se ele precisar, se ele for pressionado para se atualizar, ele vai querer jogar a conta integralmente em cima do Estado. Olha, eu fui aprovado aqui no concurso, eu trabalho para vocês têm que pagar, inclusive, toda a minha nova educação.
Né? Qual é o sentido disso? Que é o que Só tem algum acontece receio. muito no setor público, Eu né? tenho- Incentivos à qualificação, etc, são pagos. Mas aí que tá, né? Será, a questão que eu tenho um pouco de receio com esse... Ou é dado uma, Vai no ou é caminho. dado uma licença de 90 dias, Licença qualificação. na licença qualificação, que ele ganha o salário integral e ele assiste em casa um curso de EAD. Eu conheço casos assim. É importante tu falar isso porque a licença prêmio é algo que está se extinguindo no serviço público e em algumas prefeituras e alguns estados ainda tem, que fora a estabilidade, fora a aposentadoria integral para quem entrou um pouco mais atrás, Sim, que fora acabou, né? algumas outras regalias, a cada 5 anos você tinha 3 meses de licença prêmio, a título de incentivo. Aí se transformou isso, é chocante. Se transformou isso em licença qualificação. Então você tem 90 dias para fazer um curso. Aquele servidor público que ele tem plena noção que ele entrega valor, este cara não precisa se preocupar com qualquer raivoso que possa aparecer pela frente, talvez me situem, me coloquem dessa forma, porque esse cara, ele sempre vai ter lugar no mercado. Este não é o problema. Esse assunto ele causa tanta comoção, né, e tanta raiva, principalmente, né, por conta de muitos servidores que se sentem agredidos, justamente porque ele, apesar de não assumir, ele sabe sim que ele está numa situação privilegiada, porque tanto é que se ele tivesse a opção de optar entre sair e ir para outro lugar, ganhando a mesma coisa, ele não troca. Isto quer dizer que existe um ganho não material, não financeiro, pelo simples fato de ter uma condição privilegiada. Tu não tem um chefe enchendo o saco todo dia e colocando a corda sobre o pescoço, né, todo dia, sabendo que tu pode ser demitido se não entregar alguma coisa. Pô, isso é um baita de um privilégio. Não considerar isso um privilégio é assim, ó, é uma sacanagem. É privilégio, ponto. O funcionalismo, ele tem esses elementos todos aí, mas eu digo que é a maldição do funcionalismo, assim, sabe? Porque muito embora muita gente batalhe para entrar, não tem que conviver com os riscos da instabilidade que são próprios da iniciativa privada, é muito comum, aliás, olha, a maioria é o servidor público que entra e logo em seguida está insatisfeito, até porque na maioria das vezes não tem vocação para a área. Ele pode pedir demissão e trabalhar em outro lugar. Calma, Camilo, calma, Camilo. Aqui, ó. Cara, pode, cara. Ele entra lá no serviço público e em pouco tempo ele está vendo que para que ele possa desenvolver o trabalho dele bem feito, ele precisa daqui a pouco fazer uma aliança com o fulano, porque ele sabe que ele só vai ocupar a posição de chefia que ele almeja se ele tiver nas graças dele. O servidor público, que é bom servidor, ele acaba acumulando excesso de trabalho, porque os outros servidores que não têm a mesma presença acabam acumulando em cima dele essas atividades. Então, essa questão do funcionalismo, ela tem as suas sutilezas. É uma pena que essa turma tem muita gente boa que sofre assédio moral no serviço público diariamente. Tem os chefes de repartição que têm cunho ideológico, afastam alguns dos demais. Planos de carreira que são mal estruturados e para que ele possa se desenvolver, ele às vezes é só por tempo de trabalho, que não tem nada a ver com produtividade, então ele não tem um incentivo de focar e continuar entregando. E ver os seus projetos a cada 4 anos impactados pela mudança da chefia do Poder Executivo também. Eu lembro uma passagem que me marcou muito, que eu recebia no escritório, uma servidora que tinha um projeto no horário inverso na escola onde ela trabalhava, e na mudança da gestão ela foi obrigada a abandonar esse projeto, por exemplo. Quer dizer, uma servidora de boa fé se vê com vocação para aquela determinada atividade, está tentando desempenhar isso, mas ela é vítima, ela também é vítima. Então, bons servidores também são vítima desse sistema. Bom, o assunto mas aí, isso, assunto que não falta, só se for em 30 segundos. Não, 2 minutos. Então, tá? semana que vem a gente... Rapidinho. Tá. Sempre vai ter as pessoas, independentemente de onde trabalharem, elas vão estar sujeitas a coisas que são ruins. Na iniciativa privada isso também acontece. Aquele funcionário de shopping, por exemplo, que tem que trabalhar no sábado, no domingo, até às 11 da noite, na véspera do Natal,
ele se sente pressionado, ele se sente, ele está numa situação que ele também se sente subjugado, né, e não valorizado. Então, todas as áreas, de certa forma, têm esse tipo de nuance, e no funcionalismo também tem, o serviço público também tem. Tem gente que trabalha sob condições que não gostaria e sabe que carregam o piano. Mas, para todas elas, existe uma opção, seja da iniciativa privada ou da área pública. É trocar. Eu costumo dizer o seguinte, as pessoas dizem, poxa, mas tu é cruel. Olha, quando as pessoas vão num restaurante e são mal atendidas, elas não têm nenhum pingo de remorso em demitir sumariamente o dono daquele restaurante e não pisar mais naquele estabelecimento. É isto que todo mundo faz quando consome alguma coisa, quando compra um produto. Então, isso pode acontecer em vários níveis. Então, você pode demitir o seu patrão, pode demitir o Estado. Não está satisfeito? É claro que tem que existir uma luta, etc., fazer as condições melhorarem. Eu não estou dizendo que não se faça isto. Mas se em última instância não tiver solução, muda de função. Muda de função. Eu me recuso a aceitar esse discurso que o cara parece que ele está trabalhando de forma coagida naquela situação. Parece ter uma arma na cabeça e tu não pode sair daqui. Teu trabalho está ruim, perde as contas. Isso serve na área pública e na área privada. A gente tem essa liberdade sempre. Eu concordo contigo, eu só botaria uma vírgula. Não é tão simples assim. Tá, beleza. A vírgula e o que vem depois dela fica nos comentários. Se gostou do programa, aproveita para se inscrever, aproveita também para mandar para os teus amigos e, como eu acabei de falar, coloca a tua opinião, não gostou de alguma coisa que a gente falou, quer acrescentar alguma coisa, comenta aqui no vídeo e aí a gente mesmo responde ali embaixo. Então, nos acompanha aí, semana que vem tem mais, mande a tua sugestão de pauta. Até lá!